No vídeo de hoje vamos falar de uma hipótese que prevalece na investigação nas áreas do movimento humano desde há umas décadas a esta parte, que tem a ver com estas questões da auto-organização no movimento humano. No fundo, aquilo que se tenta provar e que em determinada área de investigação já foi possível é que se identificou propriedades dos sistemas dinâmicos que explicitam a existência de auto-organização no movimento humano. No fundo, o que quer dizer é isto. Os padrões de coordenação que vão acontecendo à medida que um movimento se desenrola são fruto de condições contextuais. Um dos responsáveis por esta linha de investigação é este senhor que aparece aqui à vossa esquerda no ecrã, que é o senhor Scott Kelso, que fez uma experiência muito engraçada, criou um modelo que hoje em dia é conhecido pelo HKB Model, que não fez mais do que identificar, formalizar matematicamente a existência de propriedades dos sistemas dinâmicos no movimento humano. A experiência que ele fez foi com 2 dedos. Identificou 2 dedos como componentes de um sistema e eu desafio-vos, antes de continuarem a ver este vídeo, a fazer o seguinte. Experimentem oscilar os vossos dedos a numa determinada frequência. Se quiserem até podem colocar um metrónomo a marcar o som de a onda que os vossos dedos têm que estar a cada instante. Aumentem a frequência do metrónomo ou peçam a alguém para de tempos a tempos vos pedir para fazerem este mecanismo de oscilação dos 2 dedos cada vez mais rápido. Façam-no até à máxima velocidade que conseguirem e depois vejam o que é que acontece. A primeira preocupação do Sr. Kelso foi caracterizar estados estáveis, ou seja, como é que se caracteriza a relação entre estes 2 dedos, estes 2 componentes de um sistema, quando eles estão a oscilar desta forma e quando eles estão a oscilar desta forma. No fundo, aquilo que o Sr. Kelso procurava nesta altura não era mais do que uma variável coletiva. Uma variável que, por si só, descreva o comportamento interativo entre dois ou mais componentes de um determinado sistema. Segundo, era preciso caracterizar também as transições. O que é que acontece quando os dedos passam desta fase para esta fase? Ou seja, a dinâmica da coordenação, a dinâmica de sincronização, a dinâmica entre os estados de coordenação, como é que se alteram e porquê é que se alteram. O Sr. Kelso reparou que se alteram devido a condições contextuais, ou seja, e vocês já são capazes de ter passado pela experiência se fizeram o que eu sugeri de fazerem a vossa experiência com os dedos, aquilo que reparámos é que, à medida que fomos aumentando a frequência da oscilação dos dedos, o que se passou é que este estado deixou de ser confortável. Ou seja, aconteceu uma transição deste estado para este estado, ou seja, fruto de condições contextuais, vamos chamar-lhe um parâmetro de controle, o som do metrónomo, fruto de condições contextuais, os dedos reorganizaram-se de forma mais funcional. E por mais funcional aqui, entenda-se possivelmente o menor de desgaste energético ou até um maior conforto de passar deste estado de coordenação para este estado de coordenação. No fundo, aquilo que o Sr. Kelso conseguiu provar foi que existem variáveis coletivas que descrevem o comportamento interativo entre 2 ou mais componentes do sistema. Essas variáveis coletivas sofrem uma influência direta dos parâmetros de controle, que neste caso o parâmetro de controle não é mais do que a frequência de oscilação. E o seu maior desafio, que ele conseguiu atender com sucesso, foi formalizar matematicamente, conseguiu explicar a relação que existe entre a variável coletiva que utilizou e o parâmetro de controle. Ou seja, quando ele aumentava o valor do parâmetro de controle, a variável coletiva comportava-se de uma forma e quando baixava, comportava-se de outra forma. Ora, estas ideias foram muito apelativas e foram depois transportadas para outras áreas de investigação. O professor Richard Schmidt, que está aqui no ecrã à vossa esquerda, nas suas teses de doutoramento, aplicou com sucesso o modelo do Haken, Kelso e Bunz à relação entre pessoas, à coordenação interpessoal, quando 2 pessoas independentes estão a oscilar pêndulos. Conseguiu, por exemplo, demonstrou que basta as pessoas estarem ligadas por informação visual que já conseguem sincronizar-se, ainda que o objetivo não seja a sincronização. A variável coletiva que já Scott Kelso utilizou e que o Richard Schmidt também utilizou foi a fase relativa. Explicando grosseiramente, a fase relativa não é mais do que uma relação angular entre 2 componentes do sistema, partindo de um princípio que os 2 componentes oscilam de uma forma que se possa quantificar as suas relações angulares. Mais tarde, isto foi
tornando-se cada vez mais popular, mais apelativo. E há uma experiência muito engraçada que foi desenvolvida por um professor que está na Austrália, o professor Mike Richardson, que conseguiu identificar também padrões de sincronização quando estava um conjunto de pessoas à volta, formando um ciclo em cadeiras de balões. Sem haver qualquer tipo de indicação, passado algum tempo das pessoas estarem a balançar e só pelo fato de estarem ligadas em termos informacionais, em termos visuais, conseguiam-se sincronizar umas com as outras, ainda que não houvesse intenção de o fazer. Ora, esta ideia de identificar propriedades dos sistemas dinâmicos no desporto, no movimento humano em geral, e mais tarde no desporto, tornou-se altamente apelativa. E a partir de 1994 há um paper, que é um paper de charneira, foi escrito pelo professor Keith Davids, que é o que aparece mais à vossa esquerda, que no fundo marca, vamos dizer assim, marca o início desta linha de investigação de transportar as propriedades da teoria de sistemas dinâmicos para o desporto, no sentido de tentar provar que a forma como atletas se coordenam nas mais diversas modalidades é sustentada por um mecanismo de auto-organização. Mais tarde, os primeiros trabalhos que são desenvolvidos nesta área são pelo professor Tim McGarry, que cria 2 papers ali por volta do início do ano 2000, 2002, 2 papers muito interessantes em que de facto consegue caracterizar e identificar algumas propriedades dos sistemas dinâmicos em desportos de raquete. Mas havia aqui uma questão crítica, e é uma questão crítica que se mantém quando procuramos identificar, quando procuramos investigar estas áreas da coordenação com base na teoria de sistemas dinâmicos, que é quais é que são as variáveis coletivas e quais é que são os parâmetros de controle. É claro, podemos fazer aquilo que foi feito durante muito tempo, que é utilizar os pressupostos do modelo de Hagen-Kelsey-Bunz, nomeadamente a utilização da fase relativa, para tentar encontrar e caracterizar estados de coordenação entre atletas, por exemplo, mas isso levanta algum problema. Primeiro, para não se violar os pressupostos da utilização da fase relativa, o movimento tem que ser cíclico. Portanto, o movimento que estamos a analisar tem que ter ciclicidade. Segundo, essa ciclicidade tem que obedecer à mesma frequência de oscilação. Portanto, o movimento tem que ter uma isofrequência. E terceiro, ser harmónico, ou seja, nós temos que conseguir descrever esse movimento através de uma curva sinusoidal. Ora, é óbvio que em determinado tipo de modalidades desportivas nós até conseguimos identificar, conseguimos caracterizar os movimentos, como é o caso do remo, com estas características. São cíclicos, são repetitivos, possivelmente têm isofrequência e conseguem ser descritos por uma curva sinusoidal. E com isto consegue-se caracterizar estados de coordenação entre remadores numa embarcação. Não há dúvida nenhuma. O problema é quando nós nos transportamos para outras áreas do desporto, outras modalidades, em que o movimento dos jogadores, dos atletas, tem tudo menos ciclicidade. Há uns anos atrás, durante a minha tese de doutoramento, eu estudei e tentei identificar as propriedades de sistemas dinâmicos no 1 contra 1 no rugby, na perspectiva de tentar provar que quando 2 jogadores de rugby se encontram, isto obedece a um mecanismo de auto-organização. Rapidamente percebi que os movimentos dos jogadores de rugby num campo não obedeciam ou violavam aqueles pressupostos de utilização da fase relativa. Então tive de procurar outras variáveis coletivas. Conseguimos encontrar um ângulo que é, digamos que, quantificado entre o defesa e o portador da bola, com uma linha horizontal, uma linha paralela, imaginária, paralela à linha de ensaio. E com este ângulo foi possível caracterizar 3 estados possíveis deste sistema dinâmico entre o portador da bola e um atacante. Quando os valores da variável coletiva andam sempre positivos, significa que o atacante nunca conseguiu passar pela defesa. Porém, há alturas, o 0 marca o momento em que o portador da bola, o atacante, passa pela defesa. Há alturas em que é possível caracterizar que houve uma placagem, mas o atacante conseguiu ainda passar pela defesa. E também se conseguiu caracterizar momentos em que o defesa nem sequer conseguia tocar, placar o atacante. Agora, havia aqui uma questão, é porquê é que isto acontece? Ou seja, qual é que é? Parecia-nos que tínhamos aqui uma variável coletiva, agora falta-nos ligar o parâmetro que controla isto. Da mesma forma que Scott Kelce ligou o som do metrónomo, a frequência do metrónomo, à sua variável coletiva, à fase relativa, agora faltava-nos ligar um parâmetro de controle à nossa variável coletiva, que era o ângulo entre o portador da bola e o defesa.
Nós tivemos um candidato, e temos um candidato, que é a velocidade relativa entre os dois. Ou seja, quando o defesa está a aumentar a sua velocidade e o atacante a perder velocidade, então o defesa vai ter vantagem e vai acontecer uma placagem. Por outro lado, se acontecer o oposto, se for o atacante a aumentar a sua velocidade e o defesa a manter ou a perder velocidade, então o atacante vai ter vantagem, vai conseguir passar pelo defesa e correr livremente para a linha de ensaio. Agora, temos aqui um problema, é que não conseguimos fazer formalmente esta ligação. Ou seja, para se poder concluir que a coordenação interpessoal no desporto é de facto sustentada por um mecanismo de auto-organização, nós temos que formalizar as propriedades daquilo que se chama uma transição de fase. Ou seja, quando se passa de um estado, como seja este estado, para este estado. E estas propriedades, estão ali o nome delas, são flutuações críticas, a desaceleração crítica e a histerese, têm que ser formalizadas matematicamente. Flutuações críticas e as desacelerações críticas não são mais do que um aumento da variabilidade da variável coletiva que, digamos, vamos dizer assim, anuncia que o sistema chegou a um ponto crítico e vai passar para outro estado de coordenação. A histerese significa que quando nós aumentamos o valor do parâmetro de controlo, vai haver uma transição de fase num determinado momento. Quando diminuímos o valor do parâmetro de controlo, o momento da transição de fase é noutro momento. Isto é chamado o efeito de histerese. Qual é o maior problema que nós temos aqui? O maior problema é que nós não temos como controlar o nosso parâmetro de controlo. Ou seja, não podemos pedir aos jogadores para aumentarem a velocidade ou diminuírem a velocidade, da mesma forma que o Scott Kelce, na altura, aumentou a frequência do metrónomo ou diminuiu a frequência do metrónomo. Então, para já, e fazendo um certo balanço, a auto-organização é de facto uma hipótese teoricamente muitíssimo bem sustentada para explicar a coordenação interpessoal no desporto. Porém, ainda carece de uma relação formal entre variável coletiva e o parâmetro de controle. A melhor referência que temos para estas questões que foram hoje abordadas aqui neste vídeo é o livro de 1995 do Scott Kelce, o Dynamic Patterns, The Self-Organization of Brain and Behavior, e muito obrigado por ter assistido a este vídeo.